Querido amigo, hoje o nosso propósito é estudarmos Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Esses dois versos são fundamentais no entendimento de como Deus quer que a igreja se desenvolva e cresça equilibrada e constantemente, de tal maneira que o desenvolvimento individual de cada cristão seja também benéfico na sua relação com Deus, mas também na sua relação com os outros irmãos, com os outros membros do corpo de Cristo. Se você tiver a oportunidade, abra a sua Bíblia e me acompanhe na leitura que eu farei desses versículos. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Muito bem, diante dessa leitura e do que já aprendemos sobre o propósito de Deus para a vida da igreja, creio que o melhor título para esses dois versículos, para esse texto, é o seguinte: os capacitadores e os executores. Eu repito, os capacitadores e os executores. Como nós vimos no programa passado, a partir do início do capítulo 4, Paulo diz claramente que o Senhor Jesus, o Senhor da igreja, concedeu pessoas dons para a liderança da igreja. Confira isso lá no versículo 11. Portanto, é importante que reconheçamos três importantes verdades. Primeiro, que a liderança da igreja é plural e constituída por apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Segundo, que os líderes, as pessoas dons dadas para a igreja, são os capacitadores. E em terceiro lugar, é importante reconhecermos que os líderes têm uma responsabilidade específica. Veja no versículo 12. Os líderes devem equipar, devem aperfeiçoar os santos para o desempenho do serviço deles, visando a edificação do corpo. Mas também vimos no programa passado que Deus tem propósitos e objetivos bem definidos para todos os cristãos, isso é, para todos os santos. Portanto, é importante reconhecermos outras três importantes verdades agora sobre todos os cristãos, sobre todos os santos que formam a igreja liderada por essas pessoas dons. É necessário reconhecermos, em primeiro lugar, que os santos, então, são os realizadores. Em segundo lugar, que os santos, todos e cada um deles, possuem dons espirituais, isso é, capacitações espirituais dadas pelo Senhor para que cada cristão desenvolva o ministério que Deus tem designado para cada um de nós. E um terceiro reconhecimento se faz necessário, que é o seguinte: os dons espirituais devem ser exercidos por todos os cristãos visando o crescimento e a edificação do corpo de Cristo. Quando lemos esses dois versículos, numa outra versão bíblica, essas colocações iniciais, eu creio que ficam mais fáceis de você perceber, ficam mais patentes. Diz assim a versão na linguagem de hoje: foi ele quem deu dons a certas pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão a fim de construir o corpo de Cristo. Querido amigo, o objetivo de Deus é uma igreja madura, que seja visível e que seja ao mesmo tempo impactante ao mundo. Por isso, em resumo, podemos dizer que a proposição desse texto, o desafio desse texto para nós é o seguinte: somente quando cada cristão desenvolve a sua tarefa de acordo com seu dom espiritual, a igreja atingirá os propósitos divinos para ela. Eu repito, somente quando cada cristão desenvolve a sua tarefa de acordo com seu dom espiritual, a igreja atingirá os propósitos divinos para ela. E nesse texto, nesses dois versículos, nós vamos verificar as responsabilidades de cada cristão no desenvolvimento de uma igreja que alcança os propósitos divinos. A primeira responsabilidade é reconhecermos a necessidade da implantação da liderança plural. A utilização no versículo 11 da palavrinha grega edoquém é um verbo
terceira pessoa do singular, do auristo, indicativo ativo. Isso quer dizer doar, conceder, e a utilização do artigo definido tus, que é um acusativo masculino plural, que significa alguns ou uns, nos mostram nesse texto que Jesus concedeu pessoas à sua igreja, não apenas concedeu dons, mas ele concedeu pessoas dons. Por isso denominamos esses que foram dados à igreja pessoas dons. A liderança plural dada por Jesus à igreja é um princípio que percorre todo o Novo Testamento. Desde que Jesus enviou os 12, Marcos 6, 7, e depois, quando enviou os 70, Lucas 10, 1, ele os enviou de 2 em 2. Logo depois da ressurreição, na primeira igreja em Jerusalém, a liderança era coletiva, era plural, como nós vemos na narrativa também de Lucas, quando ele disse que os que vendiam as suas propriedades depositavam as suas contribuições aos pés dos apóstolos. Veja lá no capítulo 4 de Atos, 34 e 35. Ou ainda, quando foram constituídos os auxiliares dos apóstolos, que normalmente as pessoas chamam de diáconos, quando foram instituídos 7 homens para que os apóstolos dessem atenção à palavra e às orações. Além disso, quando Paulo se referiu à liderança da igreja de Jerusalém, Paulo se referiu a Pedro, Tiago e João. Veja lá em Gálatas 2:9, demonstrando assim que a pluralidade de liderança era a maneira de se conduzir a igreja. Nas igrejas fundadas pelos apóstolos, desde o início das suas viagens missionárias, eles estabeleciam liderança coletiva, plural, nas novas comunidades. Você pode confirmar isso lá em Atos 14, 21 a 23. Então, com base no versículo 11, essa liderança plural tem sido chamada de ministério quíntuplo. Por quê? São 5 as pessoas dons que o Senhor Jesus deu à igreja. Isso é, as pessoas dons formam o ministério quíntuplo. O Senhor Jesus deu essa liderança à igreja para que orientasse, para que formassem um ministério, e nós temos chamado então ele de ministério quíntuplo, porque eles são os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres. Quando reconhecemos que a liderança plural, o ministério quíntuplo, é um recurso que o Senhor deu à sua igreja, estaremos tratando a igreja com responsabilidade. A segunda responsabilidade é reconhecermos o papel definido e único desse ministério quíntuplo. Veja bem, é necessário sabermos o que Cristo queria e o que Cristo quer realizar com esses dons, com essas pessoas dons. É necessário sabermos o que é que Ele quer formar. É necessário sabermos detalhadamente qual foi o objetivo do Senhor Jesus. E a resposta a essas dúvidas é sanada quando percebemos a utilização, no verso 12, de uma palavrinha grega, katartismon, que é um acusativo masculino que significa equipar, aperfeiçoar, preparar, treinar, ou ainda, se você quiser, habilitar. É a mesma palavra usada no chamado de João e Tiago, quando eles consertavam a rede. Eles estavam pescando, e isso é a prática normal dos pescadores. Depois de uma noite de pescas, muitas vezes a rede ficava um pouquinho rompida, e aí eles consertavam as suas redes, preparando-as, aperfeiçoando-as para as próximas pescarias. Assim, aperfeiçoar significa preparar alguém, isso é, preparar os santos para uma tarefa já designada. Colocada de uma forma mais moderna, é a instrução concreta para o aproveitamento total do potencial concedido a Deus para cada um de nós. E essa maneira de equipar não pode ser realizada por uma só pessoa. Um líder ou um pastor com o seu perfil específico será um formador unilateral. Por isso é necessário a coletividade na liderança. Por isso é necessário e por isso que o Senhor Jesus deu o ministério quíntuplo para a igreja.
no seu plano para a igreja, Jesus tem definido claramente a razão de ser dessas 5 pessoas dons. Ele definiu objetivamente o alvo para o ministério quíntuplo. E o alvo do Senhor Jesus é que esses componentes do ministério quíntuplo sejam os capacitadores. Jesus concedeu essas pessoas dons para que a igreja, como corpo de Cristo, pudesse ser capacitada, pudesse ser edificada, pudesse ser equipada, pudesse ser treinada, pudesse, enfim, ser habilitada para a obra a ser realizada. Jesus desejava e ainda deseja que a partir do ministério quíntuplo, isto é, a partir da maturidade adquirida, a igreja crescesse equilibrada e racionalmente, vivendo em unidade de fé e solidez cristã. Para quê? Com que propósito? Para poder resistir os ataques astutos do inimigo. O que o Senhor Jesus quer é que coletivamente a igreja toda, cada um de nós, membros da igreja, estejamos preparados, então a igreja toda esteja preparada, alcançando a maturidade e a unidade da fé, para não ser enganada por falsas doutrinas, por falsos doutrinadores e por falsas práticas. Jesus quer que a sua igreja cresça, edificando-se a si mesma, a fim de que os homens encontrem na igreja o porto seguro que os conduz à salvação. Então, a terceira responsabilidade é reconhecermos a importância da atuação do ministério quíntuplo. Ao reconhecermos a importância do ministério quíntuplo na vida da igreja, devemos lhes conceder os recursos necessários para que eles possam desempenhar o seu papel na edificação do corpo de Cristo. Mas é importante também alistarmos algumas razões pelas quais devemos valorizar e dar a devida importância a esse ministério quíntuplo. Primeiro, valorizamos o que Cristo concedeu à igreja. Quando damos importância ao ministério quíntuplo? Em segundo lugar, interrompemos a prática antiga e não bíblica de termos líderes poderosos, de termos só um líder em cada igreja. Terceiro, interrompemos a prática de separarmos a igreja entre atuantes e espectadores. Em quarto lugar, possibilitamos e viabilizamos aos santos a realização dos seus serviços. Quinto, caminhamos com maior rapidez para a edificação almejada por Jesus. Em sexto lugar, alcançamos o alvo da unidade da fé. Em sétimo lugar, dirigimos-nos com firmeza à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Em oitavo lugar, quando destacamos, quando deixamos esse ministério quíntuplo realmente funcionar, em oitavo lugar, não nos tornamos como meninos levados ao redor de todo o vento de doutrina. Em nono lugar, não seremos enganados por aqueles que nos induzem ou que tentam nos induzir ao erro. E em décimo lugar, seguiremos a verdade em amor, crescendo em Cristo. Possibilitaremos a cooperação de cada membro na edificação do corpo de Cristo. Querido amigo, quando uma igreja dá a devida importância ao ministério quíntuplo, a abrangência, o alcance do seu ministério fica visivelmente ampliado, alcançando assim os alvos e os propósitos que o Senhor Jesus estabeleceu para ela em particular. Em quarto lugar, uma quarta responsabilidade é reconhecer a atuação específica de cada uma dessas pessoas dons. É importante sabermos identificar claramente, de uma maneira muito específica, a atuação de cada uma dessas pessoas dons que compõem o ministério quíntuplo. Temos que perceber que quando um pastor tem a necessidade de atuar como um evangelista, nenhum dos dois ministérios renderá satisfatoriamente. Assim também, temos que reconhecer que um profeta fracassará rapidamente quando lhe for designado para substituir um mestre. Porém, veja bem, quando um profeta conseguir servir na sua área ministerial adequada, que é profetizar e chamar a atenção das ovelhas a olhar novamente para a palavra de Deus, certamente os cristãos alcançarão melhores níveis de maturidade.
Os 5 ministérios foram criados por Deus para que funcionem em harmonia e sinergia, cooperando e complementando-se mutuamente. Ao possibilitarmos o ministério múltiplo atuar de maneira adequada, o corpo de Cristo será edificado, alcançando assim a maturidade. Um cristão discipulado, treinado, aperfeiçoado e equipado equilibradamente pelos 5 ministérios, pelas 5 pessoas dons, além de tornar-se maduro com mais rapidez, ele servirá de modo mais completo ao Senhor no alcance do tríplice alvo para todos os cristãos, que são os seguintes. Primeiro, glorificar a Deus. Segundo, servir para a edificação do corpo de Cristo. E terceiro, demonstrar ao mundo a realidade do reino de Deus. Muito bem. Para isso ficar ainda mais claro, eu queria usar esse tempo agora, ainda antes do final do programa, para ilustrar como essas pessoas dons podem funcionar. É importante compreendermos que o ministério quíntuplo constitui-se numa afirmação fundamental do Novo Testamento e de uma maneira bem clara, se a igreja de hoje deseja seguir as instruções bíblicas, devemos considerar a sua aplicabilidade com urgência. A cada um dos 5 ministérios mencionados, foi atribuído um dom próprio que corresponde a uma tarefa, e esta serve para capacitar as diversas áreas da igreja ou a totalidade da igreja para a realização dos seus ministérios. Através de ilustrações ou comparações é possível então percebermos as atuações do ministério quíntuplo quando lhe possibilitamos o desenvolvimento das suas tarefas. Por exemplo, eu gostaria que você imaginasse agora os 5 dedos da nossa mão. Há uma ilustração sobre o ministério quíntuplo com os 5 dedos da mão, e assim cada pessoa dom é um dedo. O apóstolo é o dedo polegar. Por quê? Porque ele propicia estabilidade, mantém o equilíbrio e ele pode estar literalmente em contato com todos os outros dedos. O profeta é o dedo indicador. Ele aponta para alguém e anuncia: você é a pessoa, veja o que Deus está lhe dizendo. O evangelista é o dedo médio, que alcança mais longe, e ele alcança para dentro do mundo. O dedo anelar simboliza o pastor e vigia das ovelhas. É ele que cuida dos relacionamentos internos. E por fim, o dedo mínimo pode simbolizar o mestre. Por quê? Porque ele é capaz de se introduzir em qualquer ouvido, transmitindo ali as verdades do Evangelho. Ao reconhecermos a atuação específica de cada pessoa dom, seremos todos beneficiados, pois, em sentido bíblico, o pastor é um vigia natural. Ele fica mais próximo das ovelhas. Em termos figurados, o profeta está pelo menos 5 quilômetros à frente do rebanho. Ele está orando atrás da próxima curva, ou então ele subiu no monte para ver o horizonte, para ver o caminho. O apóstolo não está distante do rebanho quanto o profeta. Ele está, vamos dizer assim, a uns 3 quilômetros à frente, no topo de uma elevação, para ter uma visão geral e estudar os mapas dos novos locais para onde levar o rebanho. O mestre ensina a uma certa distância crítica do rebanho. Está a 1 quilômetro do rebanho e dali pode enviar os seus cães enquanto as ovelhas não se comportam ou se afastam do rebanho. E o evangelista circunda o rebanho a uma distância exata para não ser marcado demais pelo cheiro do rebanho e não espantar com esse cheiro várias ovelhas desviadas, mas ao mesmo tempo ele está próximo o suficiente para reconduzir ao rebanho as ovelhas perdidas. Usando ainda uma outra ilustração, podemos entender o ministério quíntuplo como os sistemas de funcionamento do corpo humano. No texto de Efésios 4:11 encontramos as 5 pessoas dons dadas por Jesus à igreja, e podemos fazer essa relação então com o corpo humano. Os apóstolos representam o sistema músculo-esquelético.
Ele tem a função de servir de base, de ser o fundamento. Eles são os iniciadores. São os missionários de hoje. Os profetas representam o sistema nervoso, isso é, têm a função de interpretar a mente de Deus para o povo. Os evangelistas representam o sistema digestivo, têm a função de trazer elementos de fora para dentro do corpo, visando o seu crescimento. Os pastores representam o sistema circulatório, porque eles têm a função de nutrir de modo saudável o corpo de Cristo. Cuidam do crescimento do corpo também. E em quinto lugar, os mestres representam o sistema respiratório, porque eles têm a função de purificar e filtrar o ar, filtrar o ambiente do corpo de Cristo. Cuidam da pureza do corpo. Por isso, uma quinta responsabilidade é reconhecer que individualmente e coletivamente produzimos maturidade quando damos oportunidade para esse ministério quíntuplo atuar na igreja. Querido amigo, quando dermos essa oportunidade para as pessoas dons que Deus colocou em nossa igreja, certamente a nossa igreja crescerá de uma maneira equilibrada, se tornará madura, conforme o alvo do Senhor Jesus para ela. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua comunidade para a glória do próprio Senhor. Um grande abraço e até o próximo programa.